O município de Manhumirim recebeu nesta sexta-feira Marcelo Nery. Marcelo é presidente do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que tem sede em Caratinga, né, Marcelo? Exatamente. E o motivo dessa visita, destacar a importância da ampliação dessa rede aí, Muriqui. Nos fale a respeito do Instituto e dessa rede. Sim, o Muriqui Instituto de Biodiversidade, ela é uma instituição que trabalha, sobretudo, com a conservação dos muriquis nessa região, principalmente na região sudeste do Brasil, onde ocorrem, então, as maiores populações, as últimas populações remanescentes dessa espécie, que é o muriqui do norte, e que existe uma população de apenas 1.000 indivíduos na natureza. Então, o Rede Muriqui, ele é um projeto que foi desenvolvido por nós e onde a gente está agregando cada vez mais parceiros no entorno de 7 regiões de ocorrência do muriqui, incluindo o Corredor Sossego Caratinga, a região do entorno do Caparaó, onde Manhumirim está inserida, região serrana do Espírito Santo, Serra do Brigadeiro, Parque do Ibitipoca, Parque do Rio Doce e o município de Peçanha. Então, nós mapeamos todos os municípios no entorno dessas áreas, que são 49 municípios, um território de mais de 1.200.000 pessoas. Então, a ideia é a gente criar uma grande rede de comunicação para que todo mundo que esteja no entorno imediato dessas áreas conheçam o muriqui, saibam que é uma espécie ameaçada, que só tem menos de 1.000 indivíduos na natureza, que as fêmeas, que essas populações estão diminuindo cada vez mais, porque as fêmeas estão saindo do grupo para poder se reproduzir, acabam não encontrando outro grupo e ficam perdidas nas matas. Então, esse é um esforço de comunicação para criar uma rede de proteção e de comunicação no entorno dessas áreas. Essa, inclusive, é uma das características aí dessa espécie, né? Da fêmea se deixa o grupo e procura um outro grupo para a reprodução. A natureza é muito sábia. Então, as fêmeas de muriqui, quando chegam antes um pouco da idade reprodutiva, elas migram para poder se reproduzir em outro grupo e evitar de ter filhotes com parentes próximos. O problema é que, com a fragmentação das matas, essas fêmeas saem do grupo, vão migrando de matinho em matinho e acabam ficando isoladas e perdidas. E aí, por isso, a gente precisa fazer esse trabalho de resgate desses indivíduos, porque, do contrário, elas vão morrer durante o processo de migração ou morrer de velhice naquele fragmento que ela parar. A importância dos municípios abraçar essa ideia, você esteve conversando aí com o Ralf Silveira, que é secretário de Meio Ambiente de Manhumirim. Qual a importância dos municípios abraçarem e divulgarem realmente aí, como identificar aí essa espécie? Bom, todas as informações que nós tivemos até hoje de indivíduos que nós resgatamos veio das comunidades do entorno dessas áreas. Então, a importância do município abraçar é justamente porque nós precisamos da ajuda das comunidades que estão ali no entorno imediato e que os municípios também, a população dos municípios conheça essa espécie e saiba para quem dá o encaminhamento, porque, do contrário, essas fêmeas acabam morrendo. Então, por isso que a gente está fazendo esse grande esforço com os municípios e, principalmente, com essas pessoas-chave do município, que são as lideranças do meio ambiente, da agricultura, os líderes de associações, então, para a gente poder, então, capilarizar essa informação para as comunidades a partir dessas pessoas-chave, então, do município, como é o Ralf, aqui, secretário de Meio Ambiente do município de Manhumirim. Como o produtor rural, né, o pessoal aí da área rural, como identificar quais as características e como proceder identificando aí a presença da espécie? Sim, nós temos algumas espécies de primatas que ocorrem aqui na nossa região. O muriqui ele é bem diferente porque ele é um macaco grande, é o maior das Américas, tá? É considerado o maior primata das Américas, então ele chega no tamanho de uma criança de 5 anos, ele é bem branco, né, um bege bem claro, e então ele é bem diferente, tem uma cauda muito longa, ele se comunica, a vocalização dele é como se fosse um relincho de um cavalo, de um potro. Então ele é um animal muito característico onde ele está presente, bem diferente dos outros primatas. Então, se algum proprietário, se alguma pessoa da comunidade, por um acaso, vir algum desses primatas, né, algum muriqui, que provavelmente vai ser uma fêmea migrante com essas características, né, em alguns lugares ele é até chamado de macaco branco,
provavelmente é o muriqui. Então nós estamos distribuindo um material que tem o nosso contato de WhatsApp, que nós criamos especificamente para receber essas demandas, essas informações, e a gente imediatamente vai se deslocar até o local para poder confirmar a presença e posteriormente fazer o resgate com a ajuda dos órgãos competentes. Manhumirim tem o Parque Municipal Sagui da Serra. A probabilidade dessa espécie ser encontrada no parque, ela existe? Existe possibilidade, né? Manhumirim, como a gente havia falado, é um município que faz limite com a zona de amortecimento do parque. Hoje a situação de fragmentação das matas é muito grande, mas até alguns anos atrás existia uma conectividade maior dessas matas. Então, como todos os municípios que estão no entorno dessas áreas de ocorrência, existe a possibilidade de ter indivíduos migrantes ou até mesmo um pequeno grupo que ainda não tenha sido identificado, né, e que passa a ser, então, se for identificado, vai passar a ser uma população nova de muriquis. Então, isso, como eu tinha comentado com o Ralph, se por um acaso a gente confirmar a presença do muriqui no parque municipal, é um achado para a ciência, né? Então, assim, tem uma importância grande para o município, em termos de biodiversidade, confirmar a riqueza da biodiversidade municipal, mas um achado, mas uma importância grande também para a ciência. Só existem 12 populações remanescentes de muriqui no mundo inteiro. Essa seria a 13ª. Ralph Silveira, secretário de Meio Ambiente do município de Manhumirim. Ralph, por que da importância do município estar abraçando aí essa parceria aí com o Instituto com relação ao muriqui? Olha, para início, a gente relembrar que o município já tem um histórico nessas questões ambientais desde a fundação do Parque do Sagui. Então a gente tem, assim, está fazendo questão de participar desse contexto junto ao Marcelo e o projeto dele, por saber da importância disso. Nós já, há alguns anos atrás, já existia-se a suspeita da ocorrência do muriqui dentro da área do Parque do Sagui. Há de se lembrar que são 306 hectares, então um dos maiores fragmentos de floresta aqui da região, exceto o Parque Nacional do Caparaó. Então a gente sempre acreditou que essa ilha de floresta, vamos dizer assim, tivesse a capacidade de suportar aí uma população dessa espécie. E agora, com o Marcelo nos fazendo uma visita aqui e um convite especial de participar desse contexto, eu percebi uma oportunidade aqui de, mais uma vez, colocar o Manhumirim em destaque nas questões ambientais aqui regional. E acampamos a ideia, com certeza, inclusive quero fazer, por nossa parte aqui, como que a gente poderia dizer, fomentar bastante essa ideia, usando os espaços que a gente tem na mídia, na rádio, e convocando a nossa população rural para que eles sejam parceiros de, quem sabe, a gente identificar aí algum animal desse ou algum bando remanescente. Então, como o próprio Marcelo disse, se isso acontece, a gente eleva mais uma vez o nome de Manhumirim, a gente passa a ser procurado por pesquisadores, como o próprio Marcelo faz, e um animal desse tem potencial de trazer muita pesquisa, muito desenvolvimento científico também nessa área. Então, a gente não pode deixar de acompanhar essa tendência de forma alguma. Já declarei aqui para o Marcelo total apoio, o que for possível a nível de município aqui, nós estaremos fazendo para que isso obtenha um resultado bastante positivo.